Na aula de hoje eu vou te ensinar como medir pia de banheiro. Aqui a gente já tem uma pia pronta, que são aquelas pias que a construtora entrega e o cliente sempre pede para tirar, para colocar uma bancada mais bonita. Aqui a gente vai passar duas opções para o cliente. Então a primeira coisa é fazer as medidas. Aqui o cliente pediu a opção de simplesmente fazer uma bancada nova com a mesma medida. E a nossa vendedora sugeriu fazer o bracinho. O que é o bracinho? É uma prateleira que vai em cima da caixa acoplada do vaso sanitário. Então eu já fiz aqui as duas opções. Eu vou anotar aqui aonde tem parede, aqui, aonde tem acabamento. Aí eu já fiz a opção embaixo para a gente não perder tempo. Aqui também vai acabamento e aqui também vai acabamento. Neste caso aqui dessa segunda opção, eu tenho que colocar essa saia passando direto. Eu já vou explicar para vocês por quê, tá? Aqui o cliente pediu uma saia de 10 centímetros. Então, na primeira opção que ele pediu, ok, dá para colocar a saia de 10 centímetros. No caso da prateleira que vai em cima da caixa acoplada, não pode ser 10 centímetros, tem que ser somente a pedra, no máximo 4 centímetros. Por quê? Se eu fizer uma saia de 10 centímetros, o que vai acontecer? Vai pegar em cima da caixa acoplada e não vai ter um espaço físico aqui para ele fazer a manutenção na caixa. Então aqui a gente vem com a bancada, faz a saia aqui e aqui essa prateleira faz só a saia de 4 centímetros. Aqui eu vou tirar a medida do lavatório, que é a primeira opção, que dá 65 por 50. Aí eu vou embutir 1 centímetro na parede, então eu vou fazer 66 por 51. Aí eu preciso também pegar o ponto de esgoto. O centro aqui está centralizado, 33. Como eu vou embutir 1 centímetro daquele lado, eu tenho que colocar 34. Aí aqui eu coloquei a medida 66, aqui tem que colocar 51 e o centro 34. Aqui eu vou colocar a bolinha que é o furo de torneira e aqui X é onde está o acabamento e tracinho onde tem frontão. Agora eu vou pegar a altura do frontão. Sempre acontece isso aqui nas bancadas. Quando vai tirar as medidas, não tem uma medida simétrica pegando no azulejo, porque a bancada sempre entra depois. Neste caso aqui, o medidor ele pode sugerir para o cliente fazer um frontão de 14 centímetros, que aí vai matar essa faixa aqui. Então aqui eu vou sugerir para o cliente fazer um frontão de 14 centímetros. A saia ele pediu de 10 centímetros. E agora eu vou fazer a outra medida, que é a medida total, pegando a parede inteira, que tem 1,36. 1,36, essa largura aqui é 51, essa aqui da frente é 66, e aqui tem que fazer aqui com 15 centímetros. O bracinho aqui com 15 centímetros. Sempre que for fazer esse bracinho aqui, ele tem que ser, neste caso que tem parede dos dois lados, o ideal é que ele seja dividido aqui. Por quê? Para colocar uma bancada dessa com parede dos dois lados, o instalador tem que vir com a peça na altura aqui e descer. Então, quando ele faz esse movimento, ele pode quebrar o bracinho, porque como o bracinho é pequeno, dependendo do material, a pedra fica sensível e ela acaba quebrando aqui na hora da instalação, tá? Anteriormente eu falei na gravação, aqui, como tem esse braço, essa saia aqui, ela não pode parar nos 15 centímetros do bracinho, ela tem que passar direto. Por quê? Quando a pessoa sentar aqui no vaso, vai ter um buraco aqui. Então tem que fazer esse fechamento direto.
E aqui, essa medida aqui, ó, é muito importante quando você for fazer as medidas, é o espaço que você fica no vaso. Muitas bancadas a gente vai fazer as medidas, a pessoa fica assim no banheiro porque o técnico foi lá fazer a medida e não considerou esse espaço que a pessoa tem que ter para usar o vaso sanitário. Agora eu vou falar como que deve instalar esse lavatório com a grapa. Aí você me pergunta, Lázaro, mas como que eu vou fazer a fixação do bracinho? Do bracinho, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma grapa só. Por quê? A bancada vai embutir naquele canto 1 centímetro e aqui a gente vai colocar uma grapa só. Passando a rebarba da grapa um pouquinho para cá, 1 centímetro, para o bracinho apoiar em cima. Então uma grapa aqui é suficiente para fazer a instalação dessa bancada. Agora a gente vai medir outro ambiente que é um lavabo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Continuando aqui nesse ambiente que é um lavabo, aqui vai ser legal que a gente vai ter várias sugestões para você na hora que for tirar uma medida aí de bancada de lavabo, tá? Aqui o cliente pediu para não ter esses cortes, né? Esse detalhe aqui, fazer uma bancada reta. Então aqui a gente vai medir essa bancada reta. Eu vou fazer o desenho aqui da bancada reta. Como é lavabo, ele pediu para deixar uma peça bem bacana, tá? Então aqui eu desenhei a peça que vai ser o tampo, né? Que é a bancada, que ela tem parede dos 3 lados. E aqui eu vou marcar o ponto do centro, que é onde vai ser a cuba. E depois a gente vê dentro dessas medidas aqui o tamanho da cuba que fica bom. Então eu vou pegar a medida do espaço e aí falando eu vou explicar para vocês quais as possibilidades podem ser feitas nesse ambiente aqui do lavabo. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma medida de 42 centímetros de profundidade. E aqui a gente tem 90 centímetros o comprimento. Neste caso aqui, uma cuba de pedra, para ficar um tamanho bom, ela tem que ter 30 centímetros. Então 30 centímetros, ou o cliente muda o ponto de hidráulica para a parede, para essa torneira sair da parede, e a gente faz um frontão aqui com uns 40 centímetros de altura, que vai cobrir essa tomada, ou ele faz a torneira lateral. Então, como isso não foi definido ainda, eu vou passar várias opções para o cliente, para ele verificar qual que fica melhor para ele. Então aqui a gente vai dar a opção para ele fazer uma saia de 30 centímetros, ele pode fazer a opção de uma saia de 30 centímetros. Aqui não teve o shaft, que é aquele espaço para cobrir aqui a hidráulica, então aqui tem um espaço aqui de quase 15 centímetros que ele perde na parte da bancada aqui embaixo. Então ele até pediu para fazer uma prateleira, só que se a gente fizer uma prateleira aqui, mostrando tudo isso aqui, não vai ficar bom. Então o que a gente vai sugerir para ele? Ou ele faz um fechamento aqui com drywall para esconder isso aqui, porém ele vai perder esse espaço atrás, ou ele faz, conforme eu sugeri aqui, faz uma saia de 30 centímetros e faz um móvel bem bonito na frente, porém ele vai ter só um espaço aí de 30 centímetros na frente para colocar uma divisão, uma prateleira de madeira. Vocês entenderam a importância que é o medidor ser esclarecido na hora da medição? Porque se o cliente chegar aqui e falar, olha, eu quero uma bancada, você simplesmente chegar, medir e nem se comunicar com o cliente e ir embora, você vai fazer algo que não vai surpreender o cliente. Então o medidor ele tem que estar atento a todos esses detalhes e ter sugestão para o cliente. Porque a gente que é medidor, a gente está todos os dias na obra, então a gente sabe o que fica bom e o que fica ruim. Então você tem que ser esclarecido e dar sugestão para o cliente o tempo todo. Você fala, mas eu não sou arquiteto. Você não é arquiteto, mas você pode sugerir para o seu cliente algo diferente que ele vai ficar satisfeito com todo o seu trabalho. Eu falei que nesse espaço aqui a gente ia definir mais ou menos um tamanho de cuba. Nesse espaço que a gente tem de 90 centímetros, se a gente fizer uma cuba aqui com 50 centímetros, tá bom, é um tamanho bom.
Então a cuba ficaria 50 por 30 centímetros, tá? A gente faria uma cuba de 50 por 30, porque se fizer também uma cuba muito pequena, fica um lavatório que não é funcional. Então 50 centímetros é um tamanho bom, que aí você vai ligar a água e a água não vai ficar caindo para fora. Eu coloquei essa saia com 30 centímetros, que é muito usado em lavabo, utilizar e mostrar, valorizar mais o ambiente. Então o lavabo ele é muito pequeno, então a única peça que a gente tem para valorizar o ambiente, que é o lavabo, é a peça de mármore. Então a gente coloca sempre uma bancada, faz uma saia grande para ter essa valorização. A cuba de pedra, a profundidade de uma cuba de pedra é até 20 centímetros, é o suficiente. Até 20 e no mínimo 13 centímetros. Também não pode ser muito raso, senão não fica bom. Você seguindo essas orientações na medição, você está apto para tirar qualquer tipo de medidas. Essa foi a aula de hoje, até a próxima aula.